dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a minha última aula de física com vocês. Já tá chegando o Enem já esse mês praticamente, quando a aula sair, que essa aula seria 2 de novembro, então já é um mês de Enem. E é agora que a gente vai ver como as coisas estão. Essa aula de ondas periódicas, ela vai abordar conceitos que vocês já viram e conceitos novos. E é uma coisa mais simples, sendo bem sincero. Fiz uma aula bem mais simples porque nos exercícios que soltaremos para vocês tem questões sobre. Eu acho que João Marcelo ele colocou, acho que já colocou, né? Que é aqueles simulados para vocês. Então tem algumas questões bem importantes lá e que a gente vai ver pelo menos o conceito aqui para vocês aplicarem lá. Quando vocês tiveram aula de anterior com o Rigatti, se não me engano, sobre tubos fechados e abertos. Então esses conceitos vocês também podem aplicar. Desculpem o barulho da moto que está passando na rua. É porque, bom, vocês sabem, né? Ensino na pandemia é complicado. Mas enfim. Hoje é bem tranquilo o conteúdo, é mais introdutório, mas extremamente importante e é um conceito que vocês vão levar para a vida. Muito importante para mim, muito, muito. Mas seja introdutório e simples é muito importante. E, enfim, vou começar a aula agora. Espero que vocês possam entender. Qualquer dúvida, mandem no chat do YouTube ou perguntem no grupo do GAP. Mas enfim, vamos dar início à nossa aula de hoje, que são os periódicos. Bom, mas para entender o que são ondas periódicas, a gente precisa saber o que são, né? A gente tem que ver o que elas são. A gente não pode entender, por exemplo, política sem saber o que é política. Por exemplo, quando nos perguntam, Tarcísio, o que é física? Bom, eu sei mecânica, sei várias coisas, mas o que é física? Então, é um conceito extremamente importante que a gente saiba e é um conceito de ondas periódicas. O que são as ondas periódicas? E é um conceito bem simples, eu trouxe um modo bem simplista para vocês. As periódicas elas são sucessão de ondas iguais, ou seja, pulsos que se repetem em intervalo de tempo constante, um período. Ou seja, elas vão sempre se repetir neste intervalo de tempo. Que vocês estão vendo? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha, desculpem o barulho de moto, barulho de... Não vou falar novamente, é porque onde eu moro é um caos. Aqui, começa, vem, desce. Uma corda, tá vendo? Ele tem um começo, aí vem... Isso aqui é sempre isso. Ele volta... Vocês já viram função seno, função cosseno? Pronto. É isto. É literalmente isso aqui. Então, ondas periódicas são essas ondas que elas se repetem. E onde que a gente vê isso na física? Porque a gente pode entender, ok, ondas periódicas é um assunto, mas onde que a gente vê isso? E agora que a gente vai entender melhor. Porque essas ondas periódicas, elas têm tipos. E elas têm dois, especificamente. Que é o tipo de onda mecânica, que são as ondas que precisam de um meio para se propagar, como a onda do mar e a onda sonora. E a onda eletromagnética, onde as ondas não precisam de um meio material para se propagar, por exemplo, a luz. A luz, vocês viram em óptica, acho que comigo inclusive, ela tem, a gente sabe que somos corpos luminosos, certo? São fontes de luz secundária. Tem a fonte de luz primária e secundária. A primária é aquela que emite a luz e nós apenas a refletimos. Então sabemos que se a gente emite uma luz, logo essa luz ela não precisa de meio para se propagar, ela só precisa ter um emissor. Isso é diferente da mecânica. Para a gente fazer um som, a gente precisa emitir aquilo, ele precisa de um meio para se propagar. Por exemplo, a onda sonora se propaga pelo ar, e as ondas do mar se propagam pelo próprio oceano. Então, são questões bem importantes que a gente não percebe no dia a dia. Mas são ondas periódicas sim, as ondas do mar elas seguem sempre o mesmo padrão. Claro que cada um em sua própria ordem, mas elas seguem o próprio padrão. Com licença, vou beber água, perdoem. E, enfim. Então tem esses dois tipos de ondas periódicas, a mecânica e a eletromagnética. Guardem bem isso. Isso é muito importante para o conteúdo de ondas, de modo geral. E também temos alguns elementos dessas ondas periódicas. Aqui eu coloquei uma imagem, aqui eu coloquei o conteúdo, que os elementos das ondas periódicas são amplitude,
comprimento de onda e a frequência. Tem mais dois conteúdos do outro lado, mas eu vou para lá já já. Vamos lá. Os elementos de ondas periódicas. Amplitude é a distância, perdão, os gritos de fundo, que eu tô na festa também do outro lado da rua. Amplitude é a distância entre o eixo central e o ponto mais alto, a crista, e o mais baixo da onda, que é o vale. Só a unidade medida no sistema internacional é o metro. Temos o comprimento de onda, que é a medida de um ciclo completo da onda, que pode ser medido entre duas cristas. Ou seja, comprimento de onda é entre duas cristas, os dois pontos altos, tá vendo? E um vale. Aqui, ó. Duas cristas, dois vales, ou entre uma crista e um vale. Então, entre um é um comprimento de onda. Eu vou explicar para vocês o que é o comprimento de onda. Mas a amplitude é o eixo central, ou seja, o ponto mais alto da crista tem um ponto mais baixo, a gente vê a amplitude ali. Ela é sempre em metro. Tem o comprimento de onda aqui também em metro, e temos a frequência, que é a quantidade de ciclos em um determinado intervalo de tempo. Se as cristas e os vales são muito próximos, significa que a frequência de onda é alta. Ao contrário, a frequência é baixa. Mas isso eu vou explicar na imagem. Essa medida de frequência sempre é que eu coloquei comprimento de onda e sua amplitude. Olha, veja bem. Comprimento de onda é entre uma crista, aqui, pode ser entre duas cristas, ou pode ser entre uma crista e um vale. Tá vendo? Aqui. Se começa aqui, ele tem que terminar aqui. Mas como começa aqui, ó, ele vai ter que ir até o próximo. Então fica entre uma crista e um vale. E assim sucessivamente. Então vai até aqui, essa onda. Tá vendo? É sempre isso aqui. A onda é sempre isso aqui. Ó. Isso é um comprimento de onda. E tem a sua amplitude e seu vale. E também temos mais elementos das ondas periódicas, que são período, que é o intervalo de tempo para se completar um ciclo de onda. Por isso, o período é medido no intervalo de comprimento de onda. E sua unidade medida é o segundo. E tem a velocidade. A velocidade de propagação no meio. Ou a sua velocidade de propagação se for uma onda eletromagnética, que muda dependendo do meio onde a onda está. E é dada pela equação fundamental da ondulatória. Essa equação é extremamente importante. Velocidade é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a sua frequência. E no sistema do SI, né, que é o Sistema Internacional de Medida, é metro por segundo. Lembre-se sempre, isso é extremamente importante, saber que é sempre metro por segundo, nunca quilômetro por hora. Ah, mas a gente vê em cinemática. Exato. É um conceito de cinemática, um conceito de movimento, um conceito de velocidade trazido às ondas. Então, por isso que é muito importante a gente saber do básico. Em filosofia, por exemplo, eu gosto muito de trazer o conceito de que a gente só compreende a filosofia atual a partir dos clássicos. Desde o Heráclito, Tales de Mileto, até quando a filosofia passa para o período clássico, helenístico, até o período pós-moderno, período contemporâneo, com Nietzsche, mas sendo os mais atuais, Jean-Paul Sartre, Camus, o próprio Camus. Então, assim, para a gente compreendê-los, precisamos dos clássicos. Isso é muito importante. É a mesma coisa aqui. O que a gente aprendeu no começo do ano com cinemática, nós vemos agora em elementos das ondas periódicas. E uma delas é a velocidade de propagação. E aqui eu coloquei algumas fórmulas bem simples de ondas periódicas. São fórmulas bem tranquilas que vocês vão usar bastante. E isso extremamente importante porque vocês vão usar para muita coisa. Somente essa conversão de frequência e a conversão de tempo. Porque se a questão ela der o tempo e for uma questão de ondas periódicas, a gente já sabe que tem que abordar essa fórmula, que o tempo é igual ao inverso da frequência. Então, se cair uma questão e dar o tempo, o período, na realidade se tá tempo, mas é período, tá? Eu coloquei aqui errado, mas indiferente. Se eles dão um período para vocês, vocês já sabem que é a frequência inverso disso. Ou seja, como a velocidade da onda v é igual a lambda vezes f, certo? Lambda a gente sabe que é o comprimento de onda, a gente quer a frequência, então velocidade, aqui, a velocidade ela é igual a lambda vezes 1
sobre F. Só para lembrar, tá? Mas por que isso? Porque eu não sei se vocês lembram, a fórmula de ondas periódicas ela é inversa disso. A fórmula de onda periódica é o comprimento de onda sobre o período. Então vai ser V igual a lambda sobre T. Essa é a fórmula. Só que a gente passando vai ser vezes a frequência. Toda vez que tiver frequência, é só você fazer o inverso, tá? Só para ficar isso bem fresco na cabeça. É de suma importância saber isso. Porque a gente vai usar muito isso no Enem. Porque a gente não usa só aqui, a gente usa essa questão de período, essa questão de frequência na. Deixa eu apagar aqui. Em questão de ondas, vai usar também em acústica. Então, em ondulatória e acústica, a gente tem que saber primordialmente o que é a frequência e o tempo. Eu coloquei também que é a velocidade da onda, para a gente entender melhor e tudo mais. Eu coloquei 2 exercícios simples. Enfim, espero que vocês tenham entendido. É um assunto bem tranquilo. Eu vou explicar já os exercícios, mas enfim. É um assunto bem tranquilo. Vocês podem ter compreendido só por ver e tudo mais. Mas vai ter o exercício que eu coloquei uma questão, botei até uma explicação, mas uma questão um tanto chatinha que aborda o conceito. Aborda um conceito que foi explorado por Rigatti na aula anterior, que foi a aula de acústica. Vocês viram a questão do tubo fechado, tubo aberto, questão da frequência e comprimento de onda, enfim. Isso é extremamente importante. Vocês vão utilizar isso, cai bastante no Enem. Tanto que eu coloquei uma questão bem pertinente ao assunto. Não sei se Rigatti colocou na aula dele, mas acredito que não. Mas eu coloquei de qualquer forma nos simulados de João Marcelo. Perdoem, é porque meus pais chegaram, tive até que pausar a gravação. E enfim, mais um dos problemas da pandemia e do ensino à distância. Mas eu nem me recordo mais do que eu tava falando. Mas é isso, vocês vão usar bastante para os próximos assuntos e para os assuntos já abordados, e é primordial esse conhecimento na área de ondas periódicas e afins. Espero que vocês tenham entendido até onde a gente viu. Eu vou explicar a aplicação em duas questões, as próximas, de Enems anteriores. Não são questões difíceis, são questões muito fáceis até. E eu coloquei aqui para vocês entenderem, porque volto novamente a importância do simulado que João pediu, João Marcelo pediu as questões pra gente. Eu não sei nem se já saiu essa questão, mas é muito importante vocês fazerem, vocês procurarem questões do tipo, mesmo que não seja do Enem, mas só para praticarem, fazendo o máximo possível. Mas enfim, vou pegar as duas questões, são questões tranquilas. Essa aula também vai ficar bem curtinha, vai ficar mais curta que o normal que eu faço. Normalmente eu faço aulas entre 20 e 30 minutos, isso aqui é mais curta, mais direcionada. Normalmente eu enrolo bastante. E tem essa questão de exercício. Coloquei duas questões. Uma do Enem PPL de 2019 e uma do Enem de 2018. São questões, como eu falei, direcionadas, bem tranquilas e para vocês fixarem o conteúdo na mente. Tanto que eu nem coloquei passo a passo, vou fazer junto com vocês. Normalmente eu faço passo a passo antes e vou explicando durante a questão. Eu só vou fazer mais porque é bem tranquilinho, não tenho o que colocar, porque normalmente eu não gosto de usar canetinha, que é esse aqui. Deixa eu pegar aqui. Não gosto de usar esse aqui, porque eu sou péssimo com esse aqui. Não tenho habilidade para tamanho, para tamanho coordenação. Então, eu vou fazer junto com vocês desse jeito. Normalmente eu coloco, eu faço mesmo no slide, vou desenvolvendo junto, mas por hoje, como já está bem próximo do Enem, eu fiz uma coisa bem mais tranquila, só para vocês fixarem mesmo o conteúdo. E vamos lá. Primeira da NVPL 2019, como falei, que diz: um professor percebeu que seu apontador laser de luz monocromática, vou a informação aqui, estava com um brilho um pouco intenso. Só um adendo. É sempre bom vocês já irem marcando direto antes de voltar e irem marcando nas questões, porque já adianta muito tempo. Então a gente já sabe que é um laser de luz monocromática, estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser alterasse. Ok, então ele aumentou
Ele trocou as baterias e notou que a intensidade luminosa aumentou, sem que a cor do laser alterasse. Sabe-se que a luz é uma é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Das propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é... Vamos lá. Ele explicou tudo, certo? Ele explicou tudo isso, falou que estava com laser, mas trocou as baterias e notou que a intensidade aumentou. Vamos lá. Se a intensidade da luz aumentou, o que a gente aumentou da onda? A gente aumentou a frequência? A gente aumentou a amplitude? A gente aumentou a fase da onda? A velocidade ou o comprimento da onda? Simples. No momento em que ele troca as baterias, ele notou que a intensidade luminosa aumentou. Então, se a luz está mais intensa, a gente marca a letra A. A amplitude da onda ela ficou maior. Porque quanto maior a amplitude, maior será a sua intensidade luminosa. Então lembre-se desse conceito até, se vocês tiverem, anotem isso aqui. A amplitude ela é uma grandeza diretamente proporcional à intensidade luminosa. Para caso caia no Enem desse ano, vocês já vão saber. Nossa, ok, intensidade luminosa. Lembra que a amplitude está... Se a gente está falando de intensidade, está diretamente falando de amplitude. Então vocês já sabem isso na questão. Pronto, questão resolvida. Vamos para a próxima, que também é de 2018. É uma questão bem tranquila também. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque a trepidação e ruído quando a passagem de um veículo sobre ele, alertando para a situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Aí a gente já termina. Considere um veículo que passa com a velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 cm. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... E tem as questões. O que é que a questão quer? Ele dá um texto todinho, que não... Convenhamos, não é nem um pouco relevante, mas é conhecimento de vida. A prova da Enem é isso, conhecimento de vida, colocam coisas aleatórias que vocês provavelmente não sabiam, e se vão saber depois, provavelmente não vão lembrar, mas é uma prova extremamente contextualizada. E depois que contextualizou tudo, ele coloca: considere, eu vou trocar até a cor disso aqui. Considere um veículo que passe com velocidade constante. Ok, já tem velocidade. Sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por 8 cm. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor. Então ele quer saber a frequência. O que ele deu? A questão, ele dá duas grandezas. Ele dá a velocidade, que está em km por hora. Vai ficar feio, viu, pessoal? Mas é a vida aí. Eu vou fazer junto com vocês que é melhor. 108 km. Deixa eu me ajeitar aqui para km por hora. E ele deu a distância, ou o comprimento da onda, que é 8 centímetros. Ele quer saber a frequência. Então, vocês se lembram da fórmula de frequência? Vocês sabem o que é frequência, então sabe. A questão não dá. Mas a gente sabe que a velocidade é sempre metro por segundo. Então a gente tem que passar tudo que for quilômetro, centímetro, decímetro, seja o que for, a gente tem que passar para metro. Então, vamos passar a primeira velocidade? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos ver a velocidade. A velocidade é 108 km, certo? 108 a gente tem que passar para metro por segundo. Então a gente divide por 3,6. Então 108. Desculpe o barulho de fundo novamente. Dividido por 3,6 vai dar 30. Vai dar 30. Simples. Então a gente já tem a velocidade. E 8 centímetros em metro, a gente sabe que como é metro, a grandeza é 10 a menos 2. Então a gente abordou dois conceitos matemáticos aqui.
A gente abordou a conversão de km por hora para metro por segundo. Deixa eu botar aqui metro por segundo. Eita. E a gente abordou o conceito de conversão de distância. Então, de 8 centímetros, ele foi para 8 vezes 10 a menos 2. E como é que a gente faz agora? Só aplicar a fórmula. Vamos tracejar isso aqui. Tá horrível, mas é a vida. Vamos lá. Velocidade é igual a F vezes lambda. Velocidade é igual a F vezes lambda. Minha lambda tá meio... Tá tudo meio duvidoso, mas tudo bem. Então a gente tem 30 metros por segundo. É igual a F vezes 8 vezes 10 a menos 2. Isso aqui vocês podem organizar. Frequência é igual a 30 dividido por 8 vezes 10 a menos 2. A gente tem a frequência, isso aqui. O que a gente faz agora? Ah, como é que eu vou responder isso? Simples. Então esse 10 aqui elevado a menos 2, a gente vai passar para cima. Logo, frequência, abordando mais conceitos de matemática, a base, então vocês têm que saber a base matemática, é muito forte para mim. Vocês precisam estar com a base muito bem trabalhada, porque senão vocês não resolvem as questões. Então vai ser 3.000 dividida por 8. Logo, a frequência é 375 Hz, que é a letra C. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Essa questão foi importante são questões simples, mas são duas questões muito importantes por dois conceitos. Por usar conversão, então vocês têm que lembrar disso. Matemática é muito importante para a prova da UNI, para converter e assim. Espero que vocês tenham entendido a aula. Já estamos próximos do Enem. Coloquei duas questões só para fixar o conhecimento. Qualquer dúvida vocês peçam para mim no WhatsApp, ou seja, lá, um e-mail. Mas estudem bastante. O Enem já é praticamente. Praticamente não, é esse mês. Então é muito importante que vocês já estejam com o conhecimento em mente. E no mais é isto. É a nossa última aula de física, então eu espero que vocês tenham gostado. E é isto. Não sei a última aula, então vai ser mesmo.